Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho com você, uma parte dele, uma parte que vem mudando a minha vida bastante. Eu vou começar do meio, se eu começar do início é muito longo, mas eu vou começar por uma parte assim que está mexendo muito agora, que tem acontecido agora, nesse último ano aí de 2024. Bom, resumindo, né, para quem não me conhece, eu não nasci num lar cristão, mas eu fui apresentada ao cristianismo bem novinha, quando criança. E eu, né, quando jovem, meus 23 anos, eu casei, eu tive filhos, e sempre na igreja. Sempre muito assídua, sempre fui uma pessoa muito participativa na igreja. Sempre trabalhando diferentemente dos departamentos. Mas o departamento que eu mais me envolvi foram no louvor e na palavra de Deus. Cantei em coral, fiz parte do louvor da igreja e dei aula trabalhei com adolescentes, dei aula para EBD de jovens e EBD de adulto. E eu mais me identifico nessa área do ensino e na área da palavra que eu gosto. Amo, sempre gostei muito. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Quando eu ia no ministério, que era o Ministério da Igreja Batista, eu sempre fui muito apaixonada por missões. Eu sempre fui apaixonada por missões, palavra e pregação. Isso é algo que sempre teve muito forte no meu coração. Mas até então eu ia na igreja e o que eu fazia era trabalhar, me envolver lá dentro com aquilo que a igreja vinha me apresentando e eu trabalhando. Mas só que isso sempre mexia comigo. A parte da palavra, quando eu via um missionário, quando eu via alguém, né, vindo ali pregar, eu sempre queria muito aquilo. Em um determinado momento as pessoas começaram, depois de algum tempo, as pessoas começaram a falar para mim que, na verdade, foi um homem lá. Um homem, né, lá na Batista, no Ministério da Batista, que ele começou a me instigar nesse sentido, que ele sempre dizia para mim que Deus tinha me feito pé e boca. Ele sempre falava que eu tinha um dom da palavra, que eu tinha um dom para pregar, para ser missionária, né, para evangelizar, que eu precisava fazer isso, que eu precisava trabalhar com isso. E esse homem me instigava muito a isso, muito. Então, todas as vezes ele falava isso. Se tu tem dúvida no teu coração, se tu te sente triste, é porque tu não está exercendo o dom, o chamado de Deus na tua vida. Ele sempre me falava isso. E ele não estava, de fato, errado, eu não podia nem concordar com ele, porque era algo que eu realmente tinha no meu coração. Tinha. E ele foi bem assertivo. Ele foi muito assertivo em falar isso para mim. Só que com o passar dos anos eu fui trabalhando um pouco dentro da palavra, né? Eu fui dando aula de EBD, eu sou estudiosa da teologia, estudei teologia para poder desenvolver mais na palavra, para poder saber mais. Gosto de criar estudos, fazer uma pregação mais expositiva da palavra, eu gosto de tudo isso. Então o tempo foi passando e eu fui me aprofundando e aquilo que ele falava entrava dentro de mim, de certa forma me incomodava, me importunava. Porque eu trabalhava no meu trabalho secular e o que eu podia fazer na igreja, quando eu tinha uma oportunidade, então era as aulas de EBD que eu dava. Só que eu não estava muito em paz
dando aquelas aulas de EBD, porque eu lembro que era uma revista pronta e eu não gostava muito daquilo, porque eu mesmo queria criar a minha aula. Eu não queria aquela revista pronta ali, que era só chegar lá, ler e passar o que tinha ali. Eu queria criar algo de mim. Queria criar algo do zero e passar. Então o tempo foi passando, e eu, nesse Ministério Batista, eu fiquei, foram mais de 20 anos. Foram dos meus 23 até os 43, 44 anos. Foi muito tempo, foi não foi mais de 20 anos, foi na média de 19 anos dentro desse Ministério Batista. Depois disso, eu fui por iniciativa própria. Eu fui para uma Assembleia de Deus. Ali eu fiquei 5 anos. Só que ali foi um tempo assim que Deus trabalhou muito comigo nos dons espirituais. Pude aflorar muita coisa que se eu fosse falar aqui eu teria que fazer um outro vídeo só para falar sobre esses dons aí, muitas coisas que eu vivi, que eu entendi, que eu já tinha antes, mas não conseguia distinguir o que era. Isso aí já é até um livro que eu já estou escrevendo sobre isso, sobre os dons espirituais, né? Só que esses 5 anos que eu fiquei lá, Deus me usou muito. Me usou muito dom de revelação, de libertação. Eu pregava em cadeias, ia nas casas, a gente orava pelas pessoas. E Deus sempre agia, sempre ia um monte, então sempre fui muito, 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 muito assídua mesmo em tudo. Eu mergulhava assim, ó, mergulhava, né? Tudo eu queria logo já enfiar a cabeça e mergulhar e não conseguia meio termo. Só que o que aconteceu? A mesma coisa também. As pessoas, eu pregava, após uma pregação as pessoas chegavam para mim, que Deus vai te usar na palavra. Eu dava aula de EBD, as pessoas entendiam, gostavam, aprendiam, porque Deus vai te usar na palavra. E eu continuei, que aquilo parece que crescia dentro de mim. Aquilo crescia e era algo que com o tempo já começou a me incomodar muito, porque eu comecei a me questionar o tempo. Porque já se passava 18 anos no ministério, mais 5 nisso, isso já dava um total de 23 anos. E eu ouvindo aquilo, que Deus vai te usar na palavra, que Deus vai te levantar na palavra. E eu comecei a questionar a Deus. E tinha algumas coisas que eu almejava e as pessoas iam passando, e eu não estava mais assim. Eu sabia que tinha mais no meu chamado do que aquilo que eu estava vivendo ali naquele momento. Só que esse a mais não vinha. E eu fui me questionando, e quando eu ia nessa Assembleia de Deus, claro, meus filhos já eram adultos, a minha filha já estudava fora, meu filho já tinha a vida dele, meu marido não ia comigo, não ia mais comigo, ele não ia ele não foi nesse ministério comigo, eu ia sozinha. Então eu meio que estava de família, eu estava sozinha ali. E eu comecei a questionar Deus do quando iria acontecer esse chamado na minha vida. E meu marido, mesmo que ele não fosse mais comigo na igreja, ele me entendia, ele me ouvia e ele sabia o quanto eu queria isso. E aquilo começou a me entristecer, porque eu queria mais. E as pessoas falavam, e às vezes eu entrava numa igreja, eu ia em algum lugar, mesmo que não fosse para pregar, as pessoas diziam, Deus vai te usar na palavra. E aquilo já estava me incomodando, que eu mesmo já estava colocando meio que em dúvida. Porque eu estava sofrendo com aquilo. Sofrendo. Eu já estava sendo um sofrimento para mim. Aí o que aconteceu? Eu estava estudando teologia, estava formada e sabia, conhecia toda a Bíblia e já tinha feito vários estudos e tudo. E eu comecei a questionar muito Deus, muito. Eu comecei a questionar, tipo, Senhor, se eu ouço tanto que tu vai me usar na palavra,
porque o meu sonho, assim, parece que o que eu queria mesmo era ser uma pregadora itinerante. Eu cheguei a ouvir isso uma vez, sabe? Tu tem um chamado de libertação, tu tem um chamado para pregadora itinerante. E eu, poxa vida, sabe? E amava pregar, amava. E eu pensei, aquilo começou, porque eu comecei a visualizar. Eu comecei a visualizar na minha mente, a partir das coisas que as pessoas falavam, eu comecei a visualizar meu ministério. Só que a forma que eu visualizei, ele não estava acontecendo dessa forma. E eu queria mais, eu queria que Deus me usasse mais na palavra, eu queria que as portas se abrissem mais. Que as portas se abrissem mais, porque era o que eu queria, era o que eu gostava. E eu comecei a questionar Deus. Comecei a questionar Deus do quando e do porquê não está acontecendo. Eu questionava muito, eu orava, eu chorava. E eu questionava e chorava e questionava. Pedia, orava para Deus e pedia para Ele abrir as portas, pedia para Ele cumprir o chamado dele na minha vida, eu pedia para Ele cumprir o propósito dele na minha vida. E já estava ficando um ponto assim que eu estava dizendo para Deus, às vezes eu chegava a falar: Deus, cumpre o teu propósito, porque eu não vou mais conseguir esperar. Eu cheguei a um determinado momento dizer para Deus: Deus, se tu não cumprir o teu chamado na minha vida agora, eu não vou continuar mais, eu não consigo mais. Eu dizia: Deus, eu estou desistindo. Já tinham se passado 23 anos. E era um desejo tão forte de pregar a palavra. E eu pensava: Deus, tu me deu tanto conhecimento. Eu tenho um canal no YouTube, que nem agora eu tô aqui falando num vídeo, mas eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de olhar para as pessoas, de ver as pessoas. E eu olhava aquilo, eu pensava: gente, eu quero isso. E eu falava isso para Deus: Deus, o Senhor desistiu de mim? Ou foi tudo coisa da minha cabeça? Será que eu imaginei? Será que eu queria tanto esse chamado que eu criei isso na minha cabeça? Será que eu entrei para uma bolha? Eu comecei a pensar isso. Meu Deus, será que eu entrei para uma bolha? E o que está acontecendo? Por que não acontece? Eu via tantas pessoas passando e eu ali, né? Aí eu comecei a questionar muito Deus. E depois aconteceu que eu estava até, né? Pode achar que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas tem tudo a ver. Eu estava gordinha, na época eu estava com mais de 90 quilos. E uma amiga minha me convidou disse para mim que eu teria que emagrecer para cuidar da minha saúde. E um dia eu, de madrugada, acordei e comecei a conversar com Deus. Aí eu pedi que meus olhos se abrissem e que eu entendesse a espiritualidade e que Deus mudasse a minha vida. Eu disse: Deus, eu não quero mais ficar como eu tô. Eu não tô mais feliz. Eu tô infeliz. E eu quero que os meus olhos sejam abertos. Eu pedi isso. Eu disse que eu queria mudar, que eu estava cansada já. Que não importasse mais para onde eu ia, mas eu queria mudar. Eu lembro que, acho que uns 2, 3 dias depois eu tomei a iniciativa, tudo por iniciativa minha mesmo, de começar a caminhar. Eu comecei a caminhar. Eu caminhei por 2 semanas sozinha e depois essa mesma amiga minha que disse que eu teria que emagrecer, ela me encontrou de novo. Eu comentei que eu estava caminhando e ela ficou feliz e se propôs a caminhar junto comigo. Aí nós duas começamos a caminhar, depois a gente entrou numa dieta e eu comecei a emagrecer muito, sem tomar nenhuma medicação, porque eu não gosto de tomar remédio, não gosto de tomar medicação, sou contra isso. Mudei minha dieta, fiz uma dieta muito saudável e emagreci em 4 meses, depois de 28 quilos.
Um total de 35 quilos eu perdi. Eu sei que de 93 quilos eu fui para 58. Não estou aqui para falar do meu peso, nem para falar dessa mudança, né, física. Mas o que houve? Eu emagreci bastante. E tu emagrece, teu corpo muda. E o fato de eu emagrecer, eu comecei a caminhar, comecei a usar outras roupas, porque tinha emagrecido muito, já estava me sentindo mais bonita. Naquele tempo, naquela época, então eu já estava assim, já com essa questão aí de esperando que Deus fizesse algo na minha vida e não acontecia nada. Até que um belo dia eu pensei assim, eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Porque se eu não tiver nenhuma atitude, nenhuma ação, e eu comecei a associar o fato de eu ter começado a caminhar e emagrecer, eu tive que ter uma ação, eu tive que começar a caminhar, que mudar a minha alimentação para perder o peso que eu queria. Então eu pensei assim, minha vida espiritual, emocional, não vai ser diferente disso. Eu preciso fazer algo. E eu já não estava mais indo tanto mais à igreja, resolvi sair de vez. Isso foi em questão de 3, 4 meses. Aí eu resolvi sair. Aí eu trabalhava, emagrecia, passou mais um tempo eu fui para academia, aí eu já mudei meu visual todo, já mudei completamente. Só que aí eu não estava mais indo à igreja, eu estava mais focada no meu trabalho, na minha vida que eu estava tendo, eu estava ficando, né, melhor diante do espelho, assim, eu estava gostando de me ver. E eu estava gostando daquela minha nova vida, né? Em casa era só o meu marido e eu. Meu filho já tinha namorada, casou. Aí a minha nora engravidou, então eu já estava esperando um neto, eu já estava mais magra, eu já estava diferente, eu não estava mais indo à igreja, eu estava trabalhando. Aí eu comecei a fazer Muay Thai, né? Uma luta lá. Comecei a fazer aquilo porque eu queria, pensei, vou emagrecer, porque tenho que fazer alguma coisa para manter meu corpo mais firme, né? Me manter em atividade. Eu já caminhava meus 15, 16, 17 quilômetros. Tomava banho de sol, minhas amigas, estava bronzeada. Ixi. Aí eu comecei a sair com minhas amigas. Barzinho. Começamos a sair à noite. Aí lá tu encontra outras amigas, que tu já há anos que não via elas. Aí começamos a ir para festas, e aí tu encontra mais amigas, daqui a pouco tu já tá num grupo de amigas. Começamos a ir a bailes. Aí meu neto nasceu. Tô resumindo, né? Isso tudo foi em 2021, eu comecei a emagrecer, 2022 eu saí, comecei para festas, para noite, a vida totalmente já mudada, totalmente, saí do 0 a 100, assim, foi de uma hora para outra, mudou tudo. Eu sei que meu marido dizia que eu tinha virado a chave, as pessoas já não me conheciam mais na rua, ninguém mais sabia quem eu era. E em 2021 meu neto nasceu, final de 2021, 2022 eu cuidei dele, agradeço a Deus por esse tempo. Ele nasceu e eu cuidei dele até ele ter uma idade, né, maiorzinho para poder ir à creche. E a minha vida era essa aí. Depois passou mais um ano, foram 2 anos, o ano passado, 2023. Também eu continuei magra, bonita, indo a festas. Olha, para quem não acredita, gente, eu tenho um Instagram e um TikTok que esse vídeo até de repente eu vou colocar no TikTok, que eu tá lá a prova, mas tô mudando e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por que eu tô mudando. Chegou o ano passado, no final do ano, o que acabava acontecendo? Já 2022 estava tudo tranquilo. 2023, mas eu era casada ainda.
Só que começou a ficar muito difícil essa situação. A gente começou a se afastar cada vez mais. Já estava afastado. Só que nós tivemos a beira de nos separar. Chegamos a estar separados até algum tempo. Mas isso assim, também não posso entrar nesses detalhes agora, porque senão gera outro vídeo. Porque existe aquela questão da companhia, do companheirismo, e eu já me queixava um pouco disso já na época que eu estava indo na igreja, porque eu sempre fui muito sozinha. A gente conversou, eu e ele, né, sobre isso, que uma separação às vezes não é só um que tem culpa, sempre é os dois, né? Mas enfim, não quero expor isso agora. Mas o que aconteceu é que nós nos separamos cada vez mais até tomar a decisão de nos separar. Porque já tinha chegado numa situação que ele já não queria me acompanhar e não tinha mais como. E as amigas da igreja já não tinham mais também, porque elas também já não iam mais da minha casa. Tudo isso aconteceu. Aqui eu tenho testemunho para 3, 4 pregação. Então eu fui... Chegou no final do ano passado, mais da metade do ano, né, para o final do ano, eu saía bastante, saía quase todo final de semana, com as minhas amigas. Eu sempre tive um espírito muito jovem, sabe? Então a gente saía para noite, para barzinho, para festa, enfim. Só que eu chegava em casa depois, eu chegava meio mal, sabe? Eu chegava às vezes mal. E eu comecei a pensar uma coisa na minha cabeça, assim, que não queria assim voltar para dentro de igreja e aquele sistema de igreja, mas eu também não queria continuar levando aquela vida que eu estava levando, aquilo eu também não queria. Pensei, sou mãe, sou avó, também não quero só isso, eu queria uma coisa diferente. Aí, nessa época, minha filha já tinha se formado e voltou a morar com a gente voltou porque eu morava no Rio Grande do Sul e a minha filha já tinha se formado, ela morava em Caxias, ela voltou a morar conosco na cidade que a gente morava. Aí chegou lá por outubro do ano passado, de 2023, a minha filha disse para mim, mãe, eu mandei um currículo, estou mandando currículo para Santa Catarina e se me chamarem, acho difícil, né, me chamarem e tal, mas eu vou ir, né. Chegou em outubro, chamaram ela para uma vaga de emprego muito boa, um salário muito bom, e ela disse, não tem como negar. Aí ela fez o convite para mim e para o pai dela, se nós queríamos ir junto, porque por incrível que pareça, nós nos separamos e continuamos morando praticamente 1 ano juntos. E ele sempre teve o desejo de morar na praia. De certa forma eu também queria. Então na época eu já estava muito desgostada, porque a minha vida era só festa e vim para casa, e eu já não estava mais cuidando do meu neto, porque ele já estava indo à creche, e emprego estava muito difícil para mim conseguir. Eu pensei, gente, acho que não tem mais nada aqui para mim nessa cidade, eu vou ir com ela. E em 2 semanas, alugamos apartamento, ela e o pai dela, tudo pra gente ir embora. E viemos para cá, que é onde eu moro hoje, Santa Catarina, Florianópolis. Viemos para cá. E ela começou a trabalhar no final de outubro. E a minha filha, ela sempre foi muito da igreja, porque eu criei os meus filhos na igreja. Eu não estava mais indo, nem o meu marido, mas ela sim. Aí ela me convidou para que eu fosse com ela na comunidade, na Palavra Viva Church, PV, que eles chamam. Porque ela não sabia dirigir. E para ela não ficar pegando sempre o Uber e ir sozinha, porque era um estado que a gente não conhecia ninguém, não conhecia, né? Eu pensei, não vou deixar minha filha sozinha. Ela disse, mãe, tu iria comigo? E eu disse, sim, eu não sou inimiga de igreja, apesar de eu ter mudado a minha mentalidade, e não vou falar sobre isso agora, porque senão vai dar outra pregação.
Eu disse, mas eu não sou inimiga de igreja, eu vou com você. E eu comecei a ir com ela. Eu comecei a ir junto com ela para os cultos. Eu fui em 1, 2, daí foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e eu continuando indo com ela. Todos os domingos nós íamos. Só que o interessante disso tudo é que eu no início eu disse para ela, mãe vai, mas não me pede nada, não me cobra nada. Deixa eu só ir. Aí foi, com o passar do tempo eu dizia assim, eu gosto do ambiente de igreja, eu gosto. O ambiente de igreja para mim me faz bem, eu gosto de ouvir a palavra, os louvores são tão bonitos, e era lindo o louvor dessa igreja. E assim foi indo, assim foi indo. Teve momentos que eu escutava a palavra e quando falava de promessa, ou que cantasse algum louvor de promessa, eu me sentia muito mal, me dava uma revolta, eu ficava revoltada, porque era como se Deus tivesse me feito sofrer, prometido algo que Ele não iria cumprir. E eu, inclusive, algumas vezes eu saí de dentro da igreja, eu não consegui ficar, porque tinha uma vontade de brigar com Deus mesmo, sabe? Só que começou uma vez, a palavra começou a falar. Como foi? Um evangelista foi pregar nessa igreja, ele era de uma Assembleia de Deus. Aí é que eu falo a convicção do chamado. Esse evangelista, ele tinha uma convicção no chamado dele tão grande, de aquilo que ele era da Assembleia de Deus. E eles convidam muitos da Assembleia de Deus para irem lá pregar e cantar. E esse evangelista, por isso que eu falo, quando a gente tem convicção do chamado que a gente tem, não estou falando convicção de que Deus vai cumprir a promessa, não. Eu estou falando de convicção do teu chamado. Ele se posicionou como um evangelista e ele chegou lá dizendo, eu sou evangelista. Ele disse, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu fui chamado para resgatar as pessoas da rua, do pecado, e para trazê-las de volta à casa de Deus. E eu lembro que ele pegou o microfone, ele se apoiou no púlpito assim, e ele se jogou o corpo para frente, olhou fixo. Para quem estava sentado numa igreja muito grande, muito cheia de gente, ele olhou fixo e disse assim, e hoje, se você veio aqui afastado, se você veio aqui desviado, pois fique sabendo que você não vai passar por aquela porta sem voltar para Jesus. E quando ele falou aquilo, eu já senti o meu corpo todo, já senti o meu corpo tremer, eu já senti suor, eu já senti o meu coração disparar. E ele pregou, ele fez toda a pregação dele. O que eu assisti do início ao fim, grudado os olhos nesse moço, era um jovem. E ele contou um pouco do testemunho dele e pregou. Mas no final ele fez o apelo. E de novo ele disse, você não vai sair daqui sem vir aqui na frente. E ele ainda dizia assim, é uma igreja que costuma ter as luzes um pouco mais baixo, então fica um pouco mais escuro. E ele mandou que acendesse as luzes e ele falou, eu quero as luzes acesas. E esse povo todo que está desviado, que saiu da casa de Deus, que saiu da presença de Deus, vai voltar hoje. Ou, porque eu tenho convicção do chamado que Deus me deu, e Deus me deu o chamado de evangelismo. Eu trago as pessoas a Cristo. Esse é o meu chamado. E Deus tem honrado. Ele falou isso. Ele dizia, então você esquece que você não vai sair por essa porta. Todo mundo que estiver aqui desviado vai vir aqui na frente. Ele dizia assim, pode deixar a luz acesa, porque eu quero que vocês passem vergonha. E meu coração começou a disparar. Eu tive que levantar daquela cadeira e ir lá na frente. Foi a primeira vez que eu senti a palavra de Deus me chamando. E depois disso foi uma sequência. Eu sei que quando eu contei para minha filha, porque a minha filha ela é outra que nem eu, ela vai para a igreja, já tem que estar ativa, já tem que servir. Ela dá aula para as crianças no Kids. E ela não viu isso porque ela estava dando aula, e quando eu contei, ela chorou, ela ficou muito tocada. E ali foi uma sequência de mensagens que Deus foi falando de relacionamentos passados. Depois ele teve uma mensagem sobre atravessar o Jordão.
de um outro pastor da Assembleia também, que Deus falou comigo. Tu veio até aqui, agora tu precisa atravessar o Jordão. Depois Deus falou sobre a mulher adúltera, sobre o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falou também da pedra, que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Que Deus perdoa de todos os pecados, de todas as acusações, que o nosso nome estaria limpo. E Deus começou, foi gradativamente, até que, eu estou aqui resumindo, correndo agora para não ficar um vídeo muito extenso. Até que, por fim, um dia Deus falou no meu coração: tu era o alvo. Eu trouxe a tua filha, eu mudei vocês de endereço. Eu ouvi pregações sobre isso. Que quando Maria estava para gerar Cristo, ela mudou, ele mudou, Deus mudou o endereço deles. Que o milagre não podia nascer naquela cidade, eles teriam que ir para outra, porque senão matariam o milagre. E uma das pregações, que foi uma das últimas que eu escutei, que realmente Deus me deu ali tudo que eu precisava ouvir, que o pastor falava, tem pessoas aqui que precisam gerar algo. Só que se Deus mudou elas de ambiente, porque lá onde elas estavam, o milagre seria matado. Jesus diz, né, não há nenhum profeta sem honra, a não ser na sua terra. Eu já não tinha mais honra na minha terra. E para Deus gerar alguma coisa em mim, Ele teria que me tirar de lá. Eu fui entendendo e Deus foi falando comigo. Deus foi falando comigo e continua falando até agora. Continua falando até agora. Então, esse ano de 2024, eu estou muito nessa fase de Deus resgatando meus sonhos. Eu não posso nem entrar como eu estava pensando sobre Deus. Eu já estava pensando, Deus foi uma força, porque eu sempre fui muito de estudar, muito de ler. Então eu já não estava mais acreditando nas promessas, eu já estava acreditando que as coisas tinham que ser feitas, mas tinha que ter a nossa parte. Mas quando tem a nossa parte não é milagre. É muita coisa, dá para mim falar aqui umas 2 horas. Mas é muita coisa que Deus tem feito na minha vida para que Ele chame de volta. E tinha vezes que eu chorava e eu dizia: Deus, eu acho que Tu esqueceu de mim. Eu dizia que Deus não se importava comigo. Eu não sentia mais esse amor, eu sentia uma certa, não sei se é raiva ou o que é. Por Deus ter prometido e não estar cumprindo. Eu pensava, isso é coisa da minha cabeça, por que as pessoas falavam tanto isso? E quando eu percebi que Deus fez tudo isso para que Ele pudesse me trazer de volta, eu entendi que Ele não esquece da gente. Eu entendi que não interessa o que a gente faça. Eu entendi que eu sou filha. Eu entendi que Deus existe a vontade permissiva de Deus, né? Existe a vontade que é aquilo que Ele deixa nós fazermos, como o filho pródigo. Outro vídeo que eu tenho aqui, eu falei sobre o filho pródigo, sobre a graça, como eu sentia graça na minha vida. Eu falei no outro vídeo, vocês podem assistir, como eu sentia a graça de Deus na minha vida. Porque Paulo diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas agora eu vou pecar para que a graça superabunde de modo algum. Só que eu quero dizer uma coisa: como a graça, como quando abunda o pecado na tua vida, na nossa vida, na minha vida, como a graça vai atingir isso? Tem que abundar, tem que superabundar, a graça tem que ser maior. E foi o que aconteceu comigo. Eu já achava que eu entendia que a graça de Deus já tinha superabundado na minha vida, mas não. Em 2 anos, eu fui do céu ao inferno. E eu estou resumindo aqui. E agora eu estou vivendo da graça cada dia. É claro que fica marcas, fica sequelas, fica pensamentos de, será que eu não podia fazer desse jeito? Será que eu tenho que entrar de cabeça de novo? Mas
dizer: Deus, eu não quero sofrer de novo, eu não quero ficar sonhando de novo com isso. Mas Deus tem falado a cada dia no meu coração que eu posso confiar, que Ele não desiste de nós, porque do jeito que estava, eu jamais imaginei em 2 meses eu estar morando num lugar como Florianópolis, as condições todas que eu tenho hoje, graças a Deus, como eu estou vivendo pela graça de Deus. E quanto ao meu casamento, estou casada ainda, a gente não se separou. Deus está restabelecendo tudo, botando as coisas em ordem na minha vida, que eu achei que nunca mais. Hoje eu penso, eu estava me achando sim improvável. Era improvável que isso acontecesse na minha vida, o que está acontecendo agora. E Deus tem me dado de novo uma vontade de novamente sonhar com as promessas dele. Eu não sei como, é uma coisa interessante, o que mudou, porque antes, quando eu recebi a promessa de que Deus me usaria, eu visualizei, eu desenhei o projeto e disse: está aqui, Deus. Eu vi o projeto pronto, mas eu comecei a duvidar: será que Deus vai fazer? E hoje eu estou vivendo o contrário disso. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Hoje eu entendo a graça de Deus. Eu entendo que a graça é um favor imerecido. E eu entendo como aquele filho pródigo, que quando ele voltou para casa, ele disse: não sou digna de ser chamada teu filho. E quando eu voltei, eu disse: Deus, eu nem sou digna. Mas aquele filho recebeu anel, recebeu sandália, recebeu roupa, recebeu tudo de volta e ainda além. E esse além é a graça. Tá no meu vídeo lá, outro que eu fiz sobre a graça. Eu tô vivendo uma época de favor de Deus, de algo imerecido. E o que eu quero te dizer é que se você pensa que Deus desiste de nós, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele tem provado a cada dia que Ele não desiste de mim, que Ele não desistiu de mim. Mas Ele quer fazer ainda melhor. Porque hoje eu me pego pensando assim, eu poderia ter evitado tanta coisa, eu poderia ter evitado tanta frustração, e eu não evitei. Mas é testemunho. Gera testemunho. Eu me achava improvável. E não só eu, outras pessoas também pensavam: uma árvore cortada. Uma árvore cortada. Que não dá mais fruto. Mas tinha raiz. Tinha raiz. Era um poço cheio de entulho, mas tinha água lá embaixo. Era um poço com água que jorrava água viva, mas foi jogado entulho lá. E esse poço estava por entulho, mas Deus via a água lá embaixo. E é assim que Ele te vê. Não importa a condição que você esteja, é assim, exatamente assim que Ele te vê. Ele não vê o entulho, Ele vê a água limpa que pode jorrar ou que um dia jorrou. Deus, Ele não nos vê como pecador. Porque se Ele mandou o Filho dele como uma graça imerecida para que morresse por nós e para que a gente tivesse salvação, então Ele nos vê como pessoas salvas. Se Deus olhasse o nosso pecado, aquela mulher teria sido apedrejada. Mas não foi isso que aconteceu. Ele olhou e disse, Ele igualou aquela mulher aos outros. E às vezes a gente se acha improvável. E Deus nos mostra que nada mudou. Mas
dentro. Ele tem que trabalhar aqui dentro da gente. Ele tem que trabalhar aqui, no coração, na mente. E só a palavra dele pode entrar aí. Porque foi isso que fez eu reviver de novo tudo aquilo que eu tinha tirado de dentro de mim, que eu tinha perdido. Foi a palavra dele. A palavra dele me fez, está me fazendo a cada dia lembrar das promessas de novo, lembrar que eu sou filha e lembrar que ele era o único que poderia me acusar e não me acusou. Se eu hoje estou começando a voltar para a casa do Pai, não para a igreja, hoje é uma outra coisa que eu costumo dizer, eu não estou voltando para a igreja, eu estou voltando para Cristo, para uma vida com Ele. Foi porque Ele nunca deixou de olhar para mim. Ele nunca desistiu de mim. Não interessa a condição que você está, não interessa o que você fez, não interessa. Não interessa. Interessa o que você vai fazer daqui para frente. Foi o que me falaram para mim quando eu estava voltando. Há pouco tempo eu vi isso, há pouco tempo. Não faz muito tempo, foi agora esse ano que começou tudo a acontecer na minha vida. Foi de uma hora para outra. De uma hora para outra eu saí, de uma hora para outra eu voltei. Isso é Deus. Eu achei que nunca mais, não tem mais nada aqui, tô oca, não tem mais nada. E Deus faz o que faz. E é uma coisa muito interessante, a sutileza, como Deus é. Eu ia levar minha filha. E a palavra foi entrando, entrando, entrando. Dentro da minha mente, fazendo morada no meu coração. Foi falando comigo, o Espírito Santo tocando. E eu penso, eu achei que eu nunca mais fosse dizer isso, mas Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Eu sei que eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas essa é uma parte agora da minha vida que está acontecendo e eu não sei em quem vai chegar esse vídeo, eu não sei quem vai escutar, mas eu sou uma prova viva de que Deus não desiste da gente. Eu não sei se... Já falaram pra mim, não sei se vou mudar meu Instagram, se eu vou mudar meu TikTok, porque foi uma parte da minha vida, a prova de que Deus não desiste da gente. E eu não sou uma pessoa que muda de ideia toda hora, porque foram mais de... Eu tenho 51 anos, foram mais da metade da minha vida dentro de igreja. E esses 2 anos parece assim que, como eu disse, eu fui do céu ao inferno. E Deus está novamente fazendo uma transformação na minha vida. E agora o que eu digo é, Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser. Eu sei que tudo aquilo que Deus me prometeu está de pé ainda. Eu continuo acreditando hoje, continuo crendo. E quem sou eu? Uma que não, imerecida, improvável. Então, eu espero que essa palavra tenha, de alguma forma, vai tocar alguém ou mexer com alguém. Deus não esquece da gente. Deus não esquece, se não for hoje, se não for amanhã, ou de repente até Ele já está falando contigo. E quando Deus nos chama, quando nós decidimos entregar nossa vida para Ele, não tem mais como a gente escapar da mão dEle. Fique com essa palavra por enquanto. Que Deus te abençoe. Amém?